Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast de notícias. E é aquele mesmo esquema de sempre, né? Começar pelas notícias do celular e depois ir para as notícias do computador. Eu não sei se esse formato tá dando muito certo, não, viu? Porque se bem que o YouTube ele tá meio estranho, porque tem uns vídeos que eu postei e ficou tipo 15 visualizações e do nada o vídeo, eles começaram a pegar tração e inclusive um desses vídeos que eu tava falando mal do Bostil pra variar, cara, surgiu um pessoal que eu não sei de onde, sabe? Não é o pessoal que me acompanha há algum tempo, porque geralmente tipo eu vou ganhando público aos poucos. E de repente, do nada, surgiu, cara, um pessoal que eu não sei de onde brotou. Claramente é um pessoal que não me acompanha, não, sei lá, acho que nunca viu um vídeo meu antes. Falando, não, porque você fala mal do Brasil, como assim, como você ousa? Tipo, um pessoal que assim, eu vi de cara, não é o meu público, cara. O meu público ficando puto porque eu tô, eu tô falando mal de gente que faz, que, que faz som alto. E nem tô me eximindo de culpa. Esses dias eu também fiz uma festa, fiz som. Quando eu critico um comportamento, eu não me coloco em posição de santo, como se eu não tivesse as minhas merdas também. Mas é justamente por eu não ser esse santo que eu falo dessas merdas de uma forma mais despretensiosa. E aí apareceu um povo me levando muito a sério, não que eu não estivesse falando sério, mas eu não estava escrevendo um TCC e eu fiquei pensando, cara, o que aconteceu? Cara, eu furei alguma bolha, esse vídeo foi postado em algum grupo, não sei, que é estranho porque não é um vídeo grande, sabe? Tipo, você vê, eu achava, né, que tipo, por exemplo, 200 visualizações era muita coisa. Até que eu percebi que um Reels no Instagram de qualquer aleatório bate isso fácil. Aí eu fiquei mal, porque eu vi que na verdade é muito pouco, cara. Eu vi o quão pouco é, mas enfim. É, vai ser um podcast de notícias, né? Então vamos ver notícias, né? Que é isso que importa, é saber como o mundo está. Nós precisamos ser informados, entendeu? Nós queremos ver as notícias do mundo. Vamos lá, ó, começou bem. Música. O lendário álbum dos anos 70 que envelheceu mal, segundo Regis Tadeu. Regis Tadeu é um cara estranho. Regis Tadeu é um cara legal. Eu gosto do Regis Tadeu, mas ele passa uma vibe meio... Parece que ele tá sempre em cope, né? Parece que ele tá sempre tentando negar alguma coisa sobre si mesmo, a si mesmo, eu não sei. Mas eu gosto da vibe dele de... Sabe, aquele cara mal-humorado, mas ao mesmo tempo ele não é triste. Tipo, é um mau humor mais boomer, sabe? Tipo, ele é mal-humorado, mas é um cara alto astral ao mesmo tempo. Eu gosto dessa combinação ácida, entendeu? E ele é assim. Agora ele tá ficando um pouco mais melancólico, né? A idade vai chegando. Mas ele era assim, principalmente quando ele era um pouco mais jovem. Eu gosto disso. Então vamos ver o que ele tem a falar do álbum que envelheceu mal. Em live resgatada pelo canal de debate sobre música, Regis comentou sobre a fase clássica de Jethro Tull. Nossa, eu nunca ouvi falar na minha vida. Ao responder um seguidor que considerava Stores War, eu também nunca ouvi falar na minha vida. Um disco subestimado. O álbum, lançado em 1979, encerra a trilogia folk da banda e é marcado por conceito pessimista, centrado na degradação ambiental e na crítica ao desenvolvimento econômico desenfreado. Essas coisas que criticam o meio ambiente, eu acho tão chato, cara. Tipo, tá, cara, o meio ambiente... Qual é a crítica dessas pessoas? Que o meio ambiente, ele tá sendo degradado. Cara, ele tá sendo degradado porque 5 trilionários monopolizaram tudo e resolveram colocar tudo abaixo para ganhar ainda mais dinheiro e aumentar ainda mais o monopólio. Então a sua luta não devia ser
contra a degradação do meio ambiente, devia ser contra essas pessoas específicas, as elites específicas que fazem tudo ficar ruim, entende? Mas as pessoas elas só ficam focando no sintoma, a degradação ambiental, a degradação ambiental. As próprias elites econômicas colocam isso na cabeça das pessoas como cortina de fumaça para evitar que elas percebam que a degradação ambiental e todos os outros problemas causados pela sociedade moderna, nossa, eu estou soando tão esquizofrênico agora, mas enfim, são causados por um grupo específico de pessoas. São causados por, sim, elites financeiras. Só que eu acho tão desgraçado e ao mesmo tempo genial que essas elites, elas conseguiram usar coisas como, por exemplo, propaganda contra, sei lá, propaganda ambiental e até mesmo comunismo como força para continuarem no poder. Então as pessoas acham que estão lutando contra esses caras, mas na verdade a forma como elas lutam continua dando mais poder para esses caras. Porque, por exemplo, elites sempre existiram, só que antigamente tinham elites nacionais, né? Então você pode até ser uma elite, mas tem outra elite de outro país que ainda está querendo predar você. Só que tem uma elite que quer ascender internacionalmente. Já tem uma elite internacional, só que ela não tem tanto poder porque ainda tem elites nacionais. Só que, por exemplo, quando uma elite nacional, você pega, por exemplo, a elite nacional da família russa lá, acho que era os Romanov, quando eles são brutalmente assassinados, isso parece, né? Parece que vindo de fora, nossa, é uma luta, a classe está, a luta de classes está acontecendo e as pessoas pobres estão tomando poder na base da porrada, uau, que legal. Só que é uma cortina de fumaça, porque até quando as elites morrem, são elites locais, não são uma elite internacional. Porque a elite internacional é mais difícil, você não consegue bater nela, porque ela não tem um rosto. Ela pode até ter um sobrenome, mas ela não se autoproclama elite, como as elites nacionais fazem, esse que é o triunfo dela sobre as elites nacionais. Então ela fica lançando essas cortinas de fumaça, comunismo, problemas ambientais, que ela mesma causa, só que ela bota a culpa só, também culpa das elites nacionais, mas é culpa mais dela, porque ela que propagandeia tudo isso. A elite nacional, ela também faz as merdas que a elite internacional faz. Só que a elite nacional, ela não faz propaganda. A elite internacional, ela faz uma propaganda para você achar que o problema são as elites nacionais e você achar que quando todas as elites forem para casa do caralho, aí vai ficar tudo perfeito. Só que não vai. Aí a elite internacional toma conta de tudo e todo mundo se fode, basicamente. Mas enfim, ou não também. Ou só tem esquizofrenia. E isso é um filme. Seja bem-vindo. Um filme fonográfico. Ao reouvir o trabalho recentemente, Regis foi direto na avaliação. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou tentar ler como ele fala. Eu vou falar uma coisa para você. Eu ouvi blá 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 recentemente. É um disco que envelheceu mal. Afirmou, sem rodeios. A declaração contrasta com a importância histórica do álbum dentro da discografia. A importância histórica porque o álbum fala, as árvores estão matando as árvores. O mundo, ele era para ser perfeito, mas pessoas ricas, ruins, estão deixando o mundo, ruim. E eles não estão errados, só que eles estão parcialmente certos e fica nessa miopia ideológica por décadas e os caras não saem do lugar. Mas foda, já acabei de falar sobre isso, enfim. Enfim, não tem muito o que falar, é um álbum sobre degradação ambiental. Deve ter envelhecido mal, meu, foda-se. Suas calças fediam. Linda não sei o que diz que The Doors foi destruída por Jim Morrison. Só notícia de rock ultimamente, hein? É o que aparece pra mim, né? Porque eu gosto de música. Embora famosa como cantora country, Linda não sei o que
não ficou restrita a um rótulo, trafegando entre estilos que a fez famosa, além do folk e rock. Enquanto assistiu de camarote e com certo ceticismo, o que ela considerava como sendo puro teatro de certos colegas da cena alternativa dos anos 60. E um deles especial sempre lhe pareceu pura fachada. Esses caras... Enfim, vamos lá. Jim Morrison, para muitos, era o grande poeta rebelde de sua gravação. Para Linda, era só o cara que estragava o The Doors. Que isso? Achávamos que eles eram uma boa banda, mas não gostávamos do cantor. Ele sempre usava as mesmas calças de couro de cobra. Suas calças fediam porque ele nunca lavava. E aí é foda. Isso é pouco é foda. Você podia até ficar um pouco perto dele, mas depois ele ficava muito louco, muito bêbado e aí não dava mais. Ah, o cara tava vivendo a vida, pô. O cara morreu antes de fazer 30 anos. Deixa o cara. A mistura de poesia psicodélica com shows imprevisíveis ajudou a empurrar Doors para o topo. Mas para quem dividia o mesmo palco ou bastidor, o glamour parava na porta do bar. Morrison levava a fama de sujo ao pé da letra, não trocava de roupa e colecionava escândalos regados a uísque e confusão. Feder também é uma porra, né? Esse pessoal anglo-saxão, eles fedem, né? Parece que eles têm uma coisa que eles não gostam de água, cara. Eu não sei, eu que moro no Brasil, sei lá, mano, se eu fico muito tempo suado, se eu tô percebendo que eu tô começando a feder, eu já me sinto mal. Se eu cago e não consigo limpar a bunda na água, eu já me sinto mal. Esses caras não, mano, eles... sei lá, eles são sujos. É dente que não escova, é banho que não toma. É por isso que esses caras são tristes, mano. Eles não tomam banho, cara. Como é que você quer ser feliz se você fede, caralho? Que sobrenome estranho dessa mulher aqui. Por outro lado, seguiu outra rota. Nunca quis se agarrar a uma persona só. Enquanto Morrison parecia preso ao personagem de poeta bêbado, que precisava chocar a cada aparição, para ela aquela postura não... Eu acho que isso daqui foi escrito por uma IA e depois alguém só deu uma humanizada. Eu às vezes uso bastante a AI e ela tem um certo padrão de escrita que, sei lá, parece que essa notícia aqui tá seguindo. Para ela, aquela postura não sustentava uma banda sólida e acabou comprometendo tudo de bom que os outros integrantes faziam. Mais de meio século depois, The Doors ainda atrai fãs dispostos a perdoar calças fedidas. É porque o som não fede, né, cara? Eu escuto os álbuns do The Doors e eu escuto música. Eu não escuto cheiro. Eu não sei como é que tava a calça do cara quando ele tava gravando aquilo lá. Eu não consigo ouvir cheiros. É por causa disso que eu gosto de The Doors, porque eu escuto o que eles cantavam e não sei se tomavam banho, não. Às vezes o problema da banda está bem na frente do microfone. Não, às vezes está num banho, cara. É isso. Vamos ver se tem mais alguma notícia boa aqui. Essa aqui vai me interessar, porque ultimamente eu tô vendo uns cabelinhos brancos. Cara, eu ainda não fiz nem 29 anos. E eu já tenho cabelos brancos nas têmporas. E eu não tenho nem 30. Cara, isso tá errado. Isso tá errado. Está muito errado. Devemos ficar muito felizes pelo aparecimento de cabelos grisalhos, explica um estudo no Japão. Mas o japonês ele começa a ter cabelo grisalho com 60? O que isso quer falar? O processo começa nas células tronco que ficam dentro dos folículos pilosos, pequenas estruturas na raiz de cada fio. Aceitar os fios brancos sempre foi um desafio para muita gente, mas uma descoberta científica feita no Japão pode mudar completamente a forma como enxergamos esse processo. O que parecia ser apenas um sinal inevitável do envelhecimento acabou revelando algo muito mais profundo sobre o funcionamento do corpo. E o resultado surpreendeu até os próprios pesquisadores. Os cabelos grisalhos podem ser, na verdade, um sinal de que o organismo está trabalhando a seu favor. Não sei. Por que cabelos ficam brancos com o tempo? O processo começa nas células tronco, que ficam dentro de folículos pilosos. Pequenas estruturas na raiz de cada fio. São essas células que produzem a melanina, o pigmento responsável pela cor do cabelo. Com o passar dos anos, especialmente após sofrer danos no DNA,
causadas por estresse, exposição solar e outros fatores externos, essas células começam a perder sua capacidade de funcionar normalmente. E por que isso é bom? Quando isso acontece, elas entram em um processo chamado, pelo menos é melhor que ficar careca, porque cabelo você pinta, mas se ele cai, não tem o que pintar. Quando isso acontece, elas entram em um processo chamado senescência celular, que basicamente significa que param de se dividir e de se renovar. E por que isso é bom? Sem a reposição dessas células produtoras de pigmento, os fios crescem e vão perdendo a cor. E por que isso é bom? A pessoa, ela fica falando. Se eu quisesse saber por que um cabelo começa a ficar branco nas pessoas, eu perguntava no chat GPT. Eu quero saber por que é bom. Até agora eu só estou vendo que não é bom, que é um defeito, é uma coisa que acontece com a idade. Eu já sabia disso. Eu quero saber por que é bom. Qual a ligação entre os fios brancos e a proteção contra o câncer? Eu não acho que tenha a ver. O meu pai, ele tinha cabelos brancos desde a minha idade. Ele morreu de câncer antes dos 60. Adivinha, com basicamente cabeça quase completamente branca. Tipo, tudo grisalho para branco, e nem 60 anos ele tinha. Então eu acho que essa a minha história de vida já refuta essa notícia aqui. Mas vamos ver o que os caras vão falar. A descoberta que chamou a atenção foi justamente essa. Bloquear a multiplicação de células tronco danificadas funciona como um mecanismo de freio natural do organismo. Não funcionou não. Pelo menos na minha família não deu muito certo. Quando uma célula acumula lesões... não vou ler, porque a explicação deles não coadunou com a realidade, sei lá. Vamos agora para a famosa transição, entendeu? Essas são as notícias bonitinhas do celular, entendeu? Agora a gente vai pegar as notícias do computador, que por algum motivo no computador as notícias são simplesmente piores, são mais políticas e menos, sei lá, menos bobas. E é basicamente isso. Eu só pesquiso notícias no Google e vou nas 6 primeiras que aparecem para mim. E é isso aí. Daí eu leio o que mais me interessa. Eu vou ler essa aqui que apareceu Lula. Lula volta a excluir China do grupo de democracias do Sul. Ué, mas ele não gostava da China? Eles não eram amigos? Em Nova Delhi, petista prega a união entre Brasil e Índia por reforma da ONU e alternativa à nova Guerra Fria entre China e EL. Pô, mas se for para escolher um lado, ou fica com os Estados Unidos, ou fica com a China, ou fica com a Índia. O presidente Lula voltou a classificar o Brasil e a Índia como as duas maiores democracias do chamado Sul Global. Índia. Neste sábado, excluindo a China em Nova Delhi. Caralho, mano, esse país, caralho, é realmente entretenimento. Você não pode ler as notícias sérias. Até para ser esquerdista ele consegue ser de uma forma ruim. Como é que pode, cara? O petista disse ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi que os dois países precisam estreitar suas parcerias para evitar a nova Guerra Fria entre duas potências. A primeira vez que o Lula excluiu a China como um regime democrático do Sul Global foi sexta-feira, em entrevista a um canal de... Eu nem sabia que existia Sul Global. É um recorte que costuma ser usado para definir países emergentes ou em desenvolvimento. Mas também caracteriza... Então bota a China, cara. É um país emergente. Até os anos 70 os caras estavam na merda e agora os caras estão conseguindo bater de frente com os Estados Unidos. E os caras, eles são comunistas.
Por que não se alia com eles, já que não quer se aliar com os Estados Unidos? Por que não? Mas os Estados Unidos é capitalista. Tem um país comunista, rico, crescendo, pode se aliar com ele, então, e também não, vai se aliar com a Índia. Os caras não sabem nem tomar banho. O europeu, o americano, ele não gosta de tomar banho, mas ele sabe que existe. E ele sabe que se for para tomar, tem que tomar direito. O indiano, ele não só não toma, como quando ele toma errado, com água suja. E os caras vão lá e se aliam com essa foda-se. Foda-se. Vamos lá. O Sul Global é um recorte que costuma ser usado para definir países emergentes ou em desenvolvimento, mas também caracteriza países cujos governos se agrupam em oposição à parte das políticas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. A China, embora seja a segunda maior economia do mundo, se considera parte do Sul Global. Que bom! Em sua declaração à imprensa, depois da conversa com o líder, Lula voltou a cobrar uma reforma na ONU, mais especificamente o Conselho de Segurança. O presidente brasileiro afirmou que o Brasil e a Índia deveriam ter assentos permanentes no Conselho e que a entidade precisa ter poder para interferir em conflitos pelo mundo. A ONU tem que ter poder de interferir nos conflitos que exigem pelo mundo, onde ela, sendo inoperante, não vai resolver. Declarou. Eu não consigo imaginar ele falando uma frase assim tão complexa. Eu vou tentar falar com o sotaque dele, mas eu acho que eu não vou conseguir imitar ele de qualquer forma. Mas é que essa frase ficou muito grande para ser ele que falou isso daqui. Vamos lá. A ONU tem o poder de imitar o Lula. É que eu não acompanho a notícia, eu não fico vendo como ele fala. Mas eu vou tentar. A ONU tem o poder de interferir nos conflitos que existem pelo mundo e hoje está sendo inoperante. O cara não sei imitar o cara, mas não dá, cara. Essa frase tá muito complexa para ter sido ele que falou isso aqui. Provavelmente foi algum cara que trabalha com ele, que tá lá e faz o trabalho para ele. Tipo, ele é um poste lá na organização e tem algum cara, algum secretário que de fato trabalha e move os pauzinhos. As recentes declarações de Lula colocam a China como um antagonista em sua busca por um mundo multipolar, mas Brasil e China mantêm boas relações diplomáticas, são considerados aliados. Então sei lá, basicamente isso não quer dizer nada. Brasil e China estão em conflito, mas na verdade não estão, gente. Cara, realmente ser jornalista deve ser uma profissão muito triste, cara. Você tem que ficar cagando notícia sobre nada, basicamente. Eu tô lendo aqui uma notícia que não quer dizer nada. Basicamente que nem aquela notícia do cabelo branco. Eu fiquei lendo aquilo para chegar numa conclusão que não tem conclusão nenhuma. Sabe, 70% da notícia foi explicando por que um cabelo branco é branco e 30% falou do suposto benefício que na prática não funciona. Então, sei lá, então tá bom. Modi concordou com as visões de Lula. O primeiro-ministro indiano disse que Índia e Brasil compartilham aspirações e propósitos em todos os setores. Disse também que há uma obrigação internacional reformar as instituições. Eu não sabia que a Índia era de esquerda. Eu não sabia que a Índia tinha esquerda e direita. Na minha cabeça, a Índia era uma grande cidade do interior brasileira, cheia de vereador e um presidente que só quer levar uma vantagem e, sei lá, usar um pó e comer uma puta. Na minha cabeça, a Índia é isso aí, entendeu? É o país dos vereadores. Eu não consigo imaginar esquerda e direita existindo na Índia. Eu nunca ouvi um político relevante de esquerda ou direita na Índia. Sei lá. Eu não sei nem se eles têm políticos. Na minha cabeça ainda tinha um rei lá, reinando lá.
A notícia era isso aqui. Basicamente é um grande nada. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O governo Trump mantém investigação contra o Brasil e China. E ameaça com novas tarifas. Os Estados Unidos é o país das tarifas, né? Eu não sei também o que são essas tarifas. O que é? Cara, eu acho que eu não sei mais o que é uma tarifa, cara. Pra mim isso era uma coisa que a minha mãe falava quando eu tinha 8 anos. É tipo um boleto? Eu não sei o que é uma tarifa. E eu tenho quase 30 anos. Enfim, foda-se. O governo do presidente... O governo... Tá certo essa frase? O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que continuará investigando o Brasil e a China com base na seção 301. Ferramenta de política comercial que permite aos americanos investigar e retaliar outras nações contra as práticas comerciais consideradas injustas. Nossa, meu Deus isso aqui, né? Meio tipo... Nós mandamos no mundo. Quando eu era criança eu achava que existia o presidente do mundo. Daí quando eu cresci eu percebi que realmente existe. Ele só não fala que é o presidente do mundo. Mas ele tá por aí. É o Trump? Óbvio que não. Ele não tem rosto. Ele não tem nó. Mas ele é o presidente do mundo. Em comunicado emitido na sexta-feira, após a Suprema Corte do ZEWA derrubar as tarifas globais de longo alcance impostas por Trump, o escritório do representante de comércio do ZEWA afirmou que a administração Trump vai continuar as investigações em curso com base na seção 301, incluindo aquelas que envolvem o Brasil e a China. Se essas investigações o Brasil e a China, eles podiam... O Brasil, eu não sei, cara. Eu já não sei mais o que seria melhor para o Brasil. Se é ficar do lado dos Estados Unidos ou da China. Porque os dois são potentes, os dois são potencialmente perigosos. Mas assim, na Segunda Guerra, na Guerra Fria, o Brasil ficou do lado dos Estados Unidos. E sei lá, a gente ficou bem ocidentalizado. Tipo, a gente virou uma cópia mal feita dos Estados Unidos. Mas pelo menos a gente virou uma cópia deles por algum tempo. Você pega tipo os anos 90, principalmente o início dos anos 2000 no Brasil, era meio que uma cópia, meio que uma versão pirateada dos Estados Unidos. Mas pelo menos era uma versão americana pirateada, mas estava lá e estava funcionando no começo dos anos 2000. E aí depois vai tudo pro caralho, mas assim, e se a gente tivesse ficado do lado da União Soviética na Guerra Fria? Será que a gente ia ficar melhor? Eu acho que a gente ia ficar pior, entendeu? Eu não sei. Porque pelo menos a gente sabe, a gente sentiu o gostinho da liberdade, do liberalismo nessa época que o Brasil ficou do lado dos Estados Unidos. Tinha ditadura, tinha merda, mas culturalmente a gente era mais conectado aos Estados Unidos, então a gente tinha uma cultura de liberdade que os militares eles não faziam questão de tentar podar. Então, assim, podavam umas bolhas, assim, sei lá, uns grupos revolucionários, mas de modo geral você podia consumir conteúdo de fora, consumir conteúdo americano, europeu, e ter uma visão de como seria um mundo livre, por mais que não fosse aqui. Mas se o Brasil ele ficasse do lado se ele ficasse do lado da União Soviética, eu acho que ele ia virar meio que uma Cuba, só que maior, né? Eu não sei. Se essas investigações concluírem que existem práticas comerciais desleais e que uma resposta ágil é justificada, tarifas são uma ferramenta que poderá ser imposta, diz o comunicado.
Um boleto, é isso? Foi nesse mesmo comunicado que o governo americano reforçou uma sobretaxa temporária de 10% sobre artigos importados. Ah, isso que é a tarifa então. Para os Estados Unidos de todos os países, no termo da seção 122 da lei militar. O Brasil começou a ser investigado pelos americanos no ano passado, em meio ao tarifaço de Trump que atingiu as exportações brasileiras com taxa de 50%. A investigação corre com base na seção 301, que faz parte da Lei do Comércio de 74, assinado pelo então presidente Gerald Ford. Cara, eu não estou entendendo onde essa notícia quer chegar. Em 2025, os Estados Unidos comunicaram que a apuração abordaria atos, políticas e práticas do governo brasileiro relacionados ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais injustas, interferência anticorrupção, proteção da propriedade intelectual. Tá, por que eles querem mexer nisso também? Os Estados Unidos têm uma maneira de tomar conta dos outros países que é chata pra caralho. Entre as medidas que o governo americano considerou prejudiciais, ao abrir o expediente em 2025, estão a propriedade intelectual, existência de tarifas preferenciais para outros países, taxas mais altas para o etanol americano, desmatamento ilegal e até mesmo o PIX. Eu não entendi essa notícia e eu estou meio com sono. Eu vou parar por aqui, eu não entendi. Meu cérebro não tá com energia para entender essas coisas. Aí chuva, foda-se, é isso aí, acabou, foi legal, foi legalzinho, foi meia bomba esse programa, mas foi, e é isso.